Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gaio, eu sou professor de Finanças da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. E hoje estou aqui com vocês para fazer uma série de vídeos relacionados a finanças pessoais e investimentos, armadilhas bancárias, aposentadoria e demais assuntos. Sou formado em administração, tenho a graduação, o mestrado, doutorado e pós-doutorado em administração na área de finanças. Então espero que vocês gostem do vídeo e vamos aprender um pouco sobre finanças pessoais e um pouquinho de mercado financeiro. Como controlar as nossas finanças? Como é que eu faço para controlar a minha finanças e as finanças de vocês? Sei que não é um trabalho fácil. No dia a dia a gente sempre se enrola com umas contas ou outras. Então vou dar algumas dicas básicas que eu preparei justamente para a gente conseguir ter mais flexibilidade, mais facilidade para o controle financeiro. Vamos às dicas. Bom, separei aqui 12 dicas. Bom, dica número 1. Conheça a sua renda. Saiba quanto você ganha. Por que eu digo isso? Porque geralmente a gente trabalha, além daquele trabalho de 8 horas diária, provavelmente a gente tem sempre uma renda extra, vende algum produto, participa de alguma atividade remunerada. Então uma dica é, anote tudo que a gente ganha. Não tem como a gente fazer um controle financeiro sem saber quanto que a gente ganha. Então essa dica é legal. Anote aí os ganhos que você tem durante um determinado período, durante um mês, e faça isso todos os meses. Dica número 2. Já sei quanto que eu ganho. E agora? Anote quanto você gasta. Bom, parece fácil. Uma dica legal é você anotar sempre cada item que você gasta, com um cafezinho, com a padaria, com remédios, vestuário, mas no final é ideal que você classifique isso por grupos. Não faz sentido eu colocar café, pão de queijo, padaria, tudo separado. Por quê? Porque tudo faz parte de alimentos. Então classifique por grupos. Alimentos e bebidas, vestuário, festas, bares e restaurantes, educação, farmácias, medicamentos, saúde, lazer. Então são várias dicas para você anotar tudo que você gasta. Porque se eu quero ter um controle financeiro, é necessário que eu tenha tudo anotado. Sem controle não há como a gente ver como vai ser nossas finanças mensais. Anotou o que ganha? Anotou o que gasta? Dica número 3. Guarde os comprovantes. Guarde os comprovantes. Deixe numa gaveta se você paga no banco e faz os pagamentos pessoalmente. Eu, particularmente, faço os pagamentos tudo online. Então, obviamente, eu salvo aqueles arquivos, os comprovantes, tudo que eu faço numa pasta do meu computador. Agora, se você vai numa agência ou numa lotérica e faz os pagamentos, não esqueça, leve para casa, guarde aqueles comprovantes numa gaveta. Não dá trabalho nenhum. Para que eu devo guardar os comprovantes? Para a gente ter depois, conferir os seus gastos anuais. Isso é importante. Dica número 4. Descubra seus gastos supérfluos. Geralmente, na prática, a gente gasta com bastante coisa e nem percebe. A gente sai no final de semana, compra alguma coisa a mais para os nossos filhos, ou toma uma cerveja a mais, e no final do mês, de 3 em 3, em 4 reais, faz uma diferença grande no nosso orçamento. Dessa forma, se você anotou tudo que você gasta, classificou por conta, aí fica fácil você perceber aqueles itens que justamente está comprometendo a sua renda. Vamos à quinta dica. Tenha uma planilha de controle. Seja um caderninho na sua casa, seja uma planilha de Excel ou seja um aplicativo. Para aquelas pessoas que são super controladas, elas gostam sempre de anotar. Agora, tem sempre aquelas pessoas que não têm muita paciência, é chato, é cansativo. Então existem aplicativos. Vou fazer um vídeo só falando sobre eles. Mas não se esqueça, tenha ele. Sem isso, não dá para controlar. Dica número 6. Limite os seus gastos cotidianos. Geralmente, existem as coisas diferentes entre os supérfluos, que eu não necessariamente preciso gastar, e existem aqueles que eu necessariamente tenho que gastar, mas eu gasto demais. Então uma dica, limita eles. Tenta estabelecer uma meta de quanto que eu vou gastar com alimentação, quanto que eu vou gastar com bebidas, quanto que eu vou gastar com lazer. Mas não se esqueça, e aí você controlando, você consegue perceber se você atingiu esse máximo ou não. Limite, aí você consegue fazer esse controle. Dica número 7. Planejamento. Planejamento. O que significa isso? É um orçamento, são metas. Eu, particularmente, o que eu faço? Chega no final do ano, eu faço um orçamento do meu ano todo. É chato, cansativo, mas vai me demorar umas 2 horas de um determinado dia. Vou lá, coloco tudo que eu vou ganhar de janeiro a dezembro do ano subsequente e tudo que eu vou gastar de janeiro a dezembro do ano posterior.
E aí, a partir daí, à medida que eu vou gastando, eu vou comparando com aquelas minhas metas. Meta é importante, não se esqueça. Dica número 8. Fuja das compras por impulso. Sempre que a gente vai no shopping passear, a gente tem umas armadilhas para a gente gastar. Então tem várias dicas aí para você fugir das compras por impulso. Uma dica é: não vá no supermercado com fome, não leve o filho no supermercado, na padaria, que sempre a gente gasta mais do que a gente imagina. Tome cuidado, fuja delas. Dica número 9. Prioridade em quitar suas dívidas de curto prazo. Não se enrole. Dívidas de curto prazo são mais caras. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, na dúvida, quite elas. Conseguiu um dinheiro a mais? Não gaste. Quita a dívida de curto prazo. São caríssimas. Dica número 10. Não esqueça das despesas sazonais. Geralmente, o que acontece? A gente adianta o 13º logo no começo do ano, gasta com o que a gente tem que gastar, chega no final do ano, a gente não tem dinheiro mais para viajar e para gastar com outras coisas. Chega no começo do ano subsequente, vem aí as nossas despesas sazonais: IPTU, IPVA, manutenção de veículos, seguro de carro, de casa. Então esses gastos acontecem geralmente uma vez por ano. É preciso que você reserve o seu 13º justamente para isso. É o que eu faço. O meu 13º é específico para esses gastos sazonais. Dica número 11. Crie uma reserva financeira. Professor, mas eu não tenho reserva porque eu gasto mais do que ganho. Então, primeira coisa, controla, ajustou, passou até reserva, guarde. Aprende a guardar. É importante um colchão de reserva, para que você não entre em novos financiamentos. Vou falar sobre isso também em outros vídeos. E a última dica, dica número 12. Se você conseguiu controlar, você conseguiu cortar os supérfluos, anota tudo, criou um colchão para fazer esses gastos sazonais, pegue suas reservas e potencialize o seu investimento. Poupança é o que menos rende. Vou passar algumas dicas de investimento. Portanto, sobrou um dinheirinho, guarde, mas guarde no lugar que rende bastante. Ok? Vamos para o próximo vídeo depois. Abraço a todos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.